Ofni e Finéias eram aqueles que cuidavam da casa do Senhor, ou era para que eles cuidassem da casa do Senhor. Só que a palavra de Deus, ela mostra algo aqui que, na verdade, não condiz com a realidade daquilo que era para ser. Mas, queridos, antes de eu contar essa parte, deixa eu mostrar para vocês aqui o que acontece com pessoas que são separadas para uma determinada função para o Senhor e ele se desvia totalmente do propósito. Porque existem pessoas que se desviam do propósito. E a pior coisa que pode acontecer é quando essa tal pessoa recebe de Deus uma ordenança, recebe de Deus uma incumbência e dentro daquilo que é para ser feito, ela simplesmente sai do propósito que Deus então o designou. A questão é o seguinte, Ofni e Finéias, eles eram filhos do sacerdote Eli, no tempo em que Samuel ainda era um menino, estava sendo criado dentro do templo, porque Ana havia feito uma promessa para Deus. A promessa que a Ana fez foi, se o Senhor me der um filho, homem, um menino, eu vou colocar ele no teu templo, vou entregar ele na tua casa, para que lá ele viva, para que lá o Senhor faça dele assim o que bem entender. Estou usando as minhas palavras para que fique bem claro, mais fácil para você poder entender, queridos. A Ana era uma mulher que não podia gerar, não podia ter filhos. E ela veio de um homem, ou seja, ela era esposa de um homem, em que a sua linhagem era grande. Tudo que mostra aqui na palavra em relação à genealogia ou à vida do esposo de Ana, mostra que ele veio de uma família em que os filhos existiam, ou que ele vinha de uma linhagem em que a sua família tinha filhos. 1 Samuel capítulo 1 diz assim, houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Só que a Ana, saindo aqui de Eucana, a Ana, que era esposa de Eucana, não podia gerar. Mas um dia ela fez um voto com Deus ao entrar no templo de Deus. E a palavra do Senhor diz que a Ana, ela esforçou-se, ela dedicou-se, ela se doou ao Senhor em oração, em súplica, foi criticada, foi zombada, mas ela recebeu uma palavra da parte do sacerdote que dizia para ela, vai-te em paz, seja feito conforme a tua fé, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te visite, que o Senhor realize conforme aquilo que está no teu coração. A Ana então gera um filho, o filho é Samuel, e ela então promete que esse filho vai ficar no templo. Só que ali havia os dois filhos do sacerdote Eli, que era Ofni e Finéias. A Bíblia diz que esses moços, amados, eles estavam praticando coisas absurdas. Por exemplo, eles pegavam uma oferta, colocavam para ser queimada, e antes que essa oferta, a gordura fosse queimada, eles iam com um garfo, metiam na marmita, tiravam a carne, o quanto eles queriam, comiam. E isso já estava deixando Deus muito triste com essa atitude. Deus estava indignado com a atitude de Ofni e Finéias. Um certo dia, eles resolvem sair para uma batalha contra os filisteus e diz a palavra do Senhor que ao sair nessa batalha contra os adversários, eu vou ler para você o que acontece. 1 Samuel capítulo 4, verso 11, e foi tomada a arca de Deus, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu um da batalha, um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E ali Eli ouviu a voz do grito, dizendo, que alvoroço é este que está acontecendo? Então chegou aquele homem depressa e veio e anunciou Eli. Eli era da idade de 98 anos. E estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver.
E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse: que coisa aconteceu, filho meu? Então respondeu que trazias as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso também teus filhos, os 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Olha que desgraça acontece com esses 2 moços que estavam no templo. Mas de que forma eles estavam no templo? Porque a arca é tomada, eles acabam morrendo. E se você continuar lendo, você vai ver que Eli, do jeito que ele estava sentado na cadeira, com os olhos escurecidos, sem poder enxergar, mas ouvindo com o seu ouvido, ele cai de costas e morre, amados. Ele morreu. A esposa de um deles, diz aqui a palavra do Senhor, que a grávida, a mulher de Finéias, ela estava próxima ao parto, não era dia de parto ainda. Ela estava tão desnorteada com a história, com a palavra, com o anúncio que veio, que ela começou a passar mal, e ali ela teve a criança e ela morreu. A Bíblia diz que ela morreu, e a criança nasceu. Sabe qual foi o nome da criança? E acabou. Foi-se a glória de Israel. É como se pegasse uma criança, a criança estivesse nascendo e colocasse esse nome de derrotado. Esse era o nome da criança. Agora você diz assim: mas pastor, eles não cuidavam do templo? Eles não eram filhos do sacerdote? Pois é, queridos, a questão não é estar no templo, é de que forma eu estou no templo. A questão não é ser filho de crente, é de que tipo de filho eu sou. A questão não é ser de Deus, é de que forma eu estou servindo a Deus. Eu não sei como você se encontra, como você está, mas eu quero dizer para você, querido, você não é todo mundo, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer escolhido. Escute, existem escolhidos e existem escolhidos e separados. Existem escolhidos e aquele de qual Deus não abre mão. E você é esta pessoa de que Deus não abre mão. Se for o caso, olha, escute o que eu vou dizer. É muito sério o que eu vou dizer para você agora. Mas talvez você pode estar dizendo: pastor, não é exagero? Não, não é exagero. Talvez Deus, Ele até te leve para não te perder. Talvez Deus permita com que você seja preparado e levado por Ele para não te perder. Querido, se formos servir a Deus, vamos servir a Deus com sinceridade, com amor e tremor. Vamos servir a Deus com um coração aberto. Você peca, você pode falhar, você pode errar, mas o arrependimento é coisa que Deus se agrada. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o tempo do Senhor, a glória de Deus. Deus abençoe tua vida, querido. Tome essa palavra como exemplo e seja uma bênção na casa do Senhor. Seja um exemplo de servo de Deus. Não deva nada a ninguém, não deva nada nem ao Senhor, porque o altar com certeza jamais ficará devendo alguma coisa para a tua vida. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais em nome de Jesus.